Olá, terapeuta! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Murilo, sou especialista em terapias integrativas e aqui nesse canal e em todas as outras plataformas eu ensino você a viver profissionalmente das terapias integrativas. Nesse vídeo aqui eu vou ensinar você a atrair clientes por indicação. Atrair clientes por indicação significa que você vai fazer com que os seus clientes, aqueles que você já tem, indiquem o seu trabalho para outras pessoas. Não é nada mais além do que isso que eu acabei de explicar. Os seus clientes vão indicar o seu trabalho para outras pessoas, para novos clientes. Mas isso não significa de jeito algum que você vai pedir para o seu cliente verbalizar, pedir para ele indicar o seu trabalho para outras pessoas. Você não vai pedir isso diretamente para ele. Aliás, isso daqui pesa muito a sua relação com o seu cliente. E isso vai fazer com que você se afaste desse cliente. Na verdade, que esse cliente se afaste de você, porque vai ficar pesado para ele. Afinal, ele já pagou pelo seu serviço e se você estiver fazendo um novo pedido, pode sobrecarregar inconscientemente esse cliente e ele vai acabar se afastando de você. Então, não é esse a estratégia, não é essa a estratégia principal que eu estou querendo trazer aqui para você. Não tem nada a ver com isso, pedir para o seu cliente indicar para outras pessoas. E se você faz isso, muito provavelmente você já está percebendo que quando você pede, não gera resultado algum. No mínimo, a pessoa não te indica para ninguém e no máximo o que acontece é a pessoa parar de procurar pelos seus atendimentos e pelos seus serviços. Quando você entende que o seu cliente é o seu melhor marketing, você consequentemente vai acabar economizando tempo, porque você não vai precisar fazer esse trabalho de captar clientes, porque essas pessoas vão estar fazendo isso no seu lugar, e você vai economizar também dinheiro, porque quando você pede, na verdade não pede, mas você usa essa estratégia aqui que eu vou ensinar, você acaba que não precisa investir um dinheiro para fazer a captação de pessoas que nem sabiam da sua existência até então. Isso tudo porque quem vai fazer isso por você é o seu cliente, economizando seu tempo, e ele não vai cobrar por isso, economizando o seu dinheiro também. E quando se trata da economia de tempo, é importante eu te trazer que essa indicação ela acontece de maneira exponencial, ou seja, sempre vai aumentando gradativamente a quantidade de pessoas que vão indicando o seu trabalho. Vou pegar aqui como exemplo uma única pessoa. Vamos supor que você fez tudo que precisa ser feito com esse cliente e, naturalmente, ele vai indicar o seu trabalho. Isso daqui é uma estratégia natural. Você não vai solicitar nada em nenhum momento. E aí, esse cliente, ele vai indicar você para uma outra pessoa. Supondo que essa outra pessoa passe pelas mesmas variáveis do primeiro cliente que fez a indicação. Logo, ela também vai sentir vontade de te indicar para novas pessoas. Ou seja, agora não é mais um cliente indicando seu trabalho, são dois clientes indicando seu trabalho. Agora, esses 2 clientes vão te indicar para outras 2 pessoas, ou seja, são 4 clientes e assim sucessivamente, de 4 para 8, de 8 para 16 e assim vai crescendo. Por isso que os negócios, quando utilizam estratégias de crescimento através da indicação, eles crescem de forma exponencial, enchem a agenda e não ficam à mercê de esperar vir de fato, até me engasguei, esperar vir de fato alguém para os seus atendimentos. Você vai, então, utilizar dessa estratégia de maneira bem intencional para que isso acelere o seu crescimento. Então, consequentemente, utilizando desse exemplo que eu trouxe, onde uma pessoa indica outra, 2 indicam mais 2, 4 indicam mais 4 e ficam 8 pessoas indicando, e aí eu vou parar por aqui, mas é um crescimento exponencial. Você vai ter 8 pessoas indicando seu trabalho que você não vai precisar usar desse tempo do seu dia para fazer isso, porque essas 8 pessoas vão estar fazendo isso por você. Então veja o tanto de tempo que você economiza ao fazer essa estratégia que eu vou ensinar aqui nesse vídeo de hoje, na melhor parte do vídeo que ainda está por vir, tá? Além disso, você vai economizar dinheiro. Então, falando sobre o dinheiro, eu expliquei o tempo que você economiza, agora o dinheiro que você vai economizar. Existe um termo no marketing que se chama CAC, que é custo por aquisição de clientes ou custo por aquisição de novos clientes.
Quando você vai captar um novo cliente para o seu negócio, ele tem um custo e esse custo é calculado por essa fórmula aqui do CAC. E por que eu estou trazendo esse assunto aqui para você? Para você ver o quanto que você economiza quando você utiliza essa estratégia aqui de indicação, que é uma estratégia que vai estar totalmente alinhada com o seu trabalho, então você não vai fazer nada demais, não vai fazer nada além daquilo que você já deveria fazer, só que você vai usar todos os aspectos que eu vou te ensinar de maneira bem intencional. Então acaba que esse trabalho, ele não vai ter um custo adicional, diferente de você contratar a empresa para fazer captação, fazer marketing, investir em postagens, enfim. Vou explicar aqui quanto custa um atendimento, na verdade, quanto custa uma aquisição de clientes para você ter uma ideia do quanto que você vai economizar aí. A parte mesmo que eu vou te ensinar a estratégia ainda está por vir, a melhor parte do vídeo, obviamente, mas para você entender aquela parte, você tem que entender isso que eu estou trazendo aqui para você, tá? Então, se você for pesquisar por aí quanto custa, na verdade, um valor médio de aquisição para clientes em atendimentos de terapias integrativas, por exemplo, você vai perceber que o custo não tem um valor médio, não dá para fazer uma média e divulgar essa média. É bem difícil você encontrar esses dados, inclusive. Isso porque depende de várias variáveis mesmo, depende de diversas variáveis e é necessário que se coloque essas variáveis na mesa e desenhe essas variáveis para saber quanto vai custar. E aí eu vou dar um exemplo aqui, hipotético, mas muito baseado no que muitas alunas, mentoradas trazem para mim quando começam a entrar em contato comigo, nos cursos, enfim. E aí elas começam a trazer que elas faziam isso antes e é isso que eu quero trazer aqui para você. Esse exemplo baseado numa média aí de alunas que trazem para mim quando começam a entrar em contato comigo e com os meus serviços. Então vamos supor que você contratou alguém para fazer as suas postagens lá na sua rede social, no Instagram. Então você paga para essa pessoa R$ 500 por mês. Para fazer os cálculos aqui nessa estratégia que eu vou mostrar, nessa fórmula do CAC, você tem que sempre fazer um cálculo baseado em 6 meses a 12 meses. Eu vou usar 6 meses nesse exemplo para a gente ter uma clareza de quanto custa mais ou menos, mas você pode utilizar de 6 a 12 meses, tá? Num com um único mês, porque não é fidedigno, não é alinhado à sua realidade, não dá um resultado real. Então você vai pegar esses R$ 500 e multiplicar por 6 e guardar esse valor. Além disso, vamos supor, eu estou pegando exemplo de alunas minhas que já trazem quando começam a entrar em contato comigo. Então vamos supor que elas investiam R$ 500 por mês, uma única pessoa, né, investia também R$ 500 por mês para fazer ali o impulsionamento, o tráfego pago no Instagram ou no Google, enfim, o tráfego pago. E ela pagava também um valor específico ali para alguém fazer isso e ao todo dava R$ 500 por mês. Ou seja, ela já investe R$ 1.000 por mês durante 6 meses para poder se projetar e projetar sua mensagem para poder captar clientes. Além disso, vamos supor também que você, nesses 6 meses, comprou 2 cursos, um curso sobre vendas e um curso sobre marketing digital. E esses 2 cursos custou R$ 1.000 cada um, que é a média de cursos bons que tem por aí, e aí eu coloquei aqui nesse valor. E agora a gente vai fazer o cálculo. Então, em 6 meses, tu comprou 2 cursos, tu pagou alguém para fazer o tráfego pago e tu pagou alguém para fazer as postagens na sua rede social, porque você não tinha muita habilidade. Então, R$ 1.000 por mês, mas também um valor ali de R$ 2.000 nesses 6 meses que você fez os cursos, né? Então vamos calcular, ó, 6 vezes 500 vai dar R$ 3.000 do valor da pessoa que você pagou durante 6 meses para ela fazer as postagens, R$ 3.000. Somado a isso, mais R$ 3.000, porque 6 vezes 500, R$ 3.000 para a pessoa também fazer o tráfego pago do seu negócio ali nas redes sociais, ou seja, para impulsionar mesmo de forma paga. E aqui deu então 3.000 mais 3.000, R$ 6.000, mais os R$ 2.000, então dá R$ 8.000, os R$ 2.000 dos cursos, né? Então dá R$ 8.000 que você investiu em 6 meses para poder vir clientes novos para o seu negócio. E vamos supor que nesses 6 meses vieram então 6 clientes por mês. Então, a cada mês vinha 6 clientes novos, diferentes, agendando alguma coisa com você, comprando algo de você. E aí, o que que você vai fazer? Você vai dividir esse valor. Primeiro, você vai ter que fazer o cálculo ali, né? 6 vezes 6, 36. Então, você teve 36 clientes novos nos 6 meses. E você vai, então, dividir 8.000 dividido por 36
e o resultado dá R$ 222 mais ou menos, que é o custo por cada cliente. Ou seja, para cada cliente novo entrar no seu negócio, R$ 222. Se você fizer isso que eu vou ensinar aqui nesse vídeo, você vai economizar também esse valor. Então, por isso que você economiza tempo e dinheiro, porque você não vai precisar fazer esse trabalho e não vai precisar investir esse valor a mais, porque você não vai pagar alguém para fazer essa divulgação por você através da indicação. Os seus clientes, eles vão fazer isso de maneira natural, sem que você peça e sem que eles se sintam obrigados a fazer isso para adquirir novos clientes ali para o seu negócio. Então aqui você já percebe, né, o quanto de tempo e dinheiro que você economiza caso você utilize essa estratégia que eu vou te ensinar. Então agora que você percebeu a importância disso, eu quero que você veja esse vídeo aqui. A maioria vem de indicação. Indicação. Todo a clientela que eu tenho hoje é indicação. Hoje a minha agenda ela é bem lotada e é tudo por indicação. Mas o Instagram, Murilo, ele é muito bom porque eu mantenho um contato com as clientes. Elas comentam qualquer coisa minha ali no direct, eu vou lá e converso, eu vou mantendo um vínculo. Se encaixa muito na lógica que eu penso também do Instagram, que é a seguinte: ele é uma ferramenta que faz com que o nosso trabalho se estenda para além do atendimento, né? Então a pessoa ela está em contato com a gente para além do atendimento, né? Isso, a gente consegue ter uma conexão, consegue conversar com elas, mesmo que não seja a tua cliente, mas ela pode vir a ser, porque você está aparecendo ali, falando do teu conteúdo, e elas comentam alguma coisa, você vai lá e conversa. Então, assim, eu não digo que as minhas clientes vêm do Instagram, mas eu consigo conquistar elas por ali. Eu consigo manter essa conexão pelo Instagram também. Sim, e vamos tirar essa ideia de que, né, o Instagram é o que vende, porque não é. No nosso meio, não é. Eu quase enlouqueci com essa folia do Instagram. Porque daí paga aqui, paga ali, faz isso, faz aquilo, e isso e aquilo, e... Cara, eu não vejo resultado. Eu não vejo resultado. Mas é porque tu não aparece. Cara, não vai resolver eu ficar aparecendo todo dia ali. Vai gerar conexão. Não é bem assim. Não é. Vai gerar conexão quando o Murilo sair daqui da minha salinha, passar lá na casa do Pedro e dizer, cara, eu fui numa terapeuta e realmente teve algo diferente. Ela olhou para mim, ela conversou comigo, ela me explicou coisas, né? Ela me apresentou um protocolo, ela vai me acompanhar. Isso vai te trazer o cliente. Tem essa coisa do que a gente fez do Instagram, porque querendo ou não, ali é um cartão de visita, e tem um pouco eu também a questão de estar me mostrando, mas estar tirando essa coisa da força, que tu lembra que antes eu ficava mais nervosa, fazia, ficava mal. Hoje em dia, às vezes, o que eu tenho olhado, eu ainda não tenho fazendo posts diretos, né? Mas eu percebo que as pessoas olham, comentam ou não comentam, mas assim, tá saindo o peso disso. Nossa, porque é uma referência. A gente é assim. Quando tu vai consultar um médico, tu não vai atrás de alguém que que já foi indicado, né? Tu não procura, olha, esse médico. Nós temos um grupo ali de mães, principalmente. A gente lista o que tem no plano e joga lá no grupo. E aí, vocês já se consultaram com esses aqui? Quais desses aqui vocês se consultaram? Né? Então é por indicação. Então não adianta a gente querer entrar no meio que não nos pertence. Que é o que fazem com nós, né? E eu sei que quando você pensa nessa estratégia, você já deve ter pensado assim, ó, tá, Murilo, eu não sei como fazer isso porque eu não tenho clientes ainda, eu não tenho nenhum tipo de cliente que vai indicar o meu trabalho para outras pessoas. Ok, nesse caso aqui, você vai ter que assistir esse vídeo que eu vou colocar até no card, que é como captar o seu primeiro cliente para os seus atendimentos em terapias integrativas. Assistindo esse vídeo, você já vai ter uma noção como captar o primeiro, e do primeiro você já vai fazer essa estratégia que eu vou te ensinar aqui, e o seu negócio vai crescendo de maneira exponencial. Outra coisa que você pode pensar é assim, Murilo, eu não quero parecer chata, invasiva, dinheirista, escassa, pedindo para os outros me indicarem. Como eu te falei, realmente você não vai pedir para ninguém te indicar. Isso pareceria de fato isso, e vou te explicar por que isso é nocivo para o seu negócio daqui a pouquinho. Eu ainda vou explicar outras coisas antes. Mas, de fato, você não vai fazer isso. Você vai fazer um trabalho
que naturalmente o seu cliente vai querer indicar os seus serviços para outras pessoas. Além disso, você também pode utilizar outros aditivos para que o sistema de indicação seja ainda mais potente. Aí eu vou deixar também aqui no card um outro vídeo linkado, que é sobre como fazer outros profissionais indicarem o seu trabalho. Outros profissionais para além de você, né? Outras pessoas que trabalham com outras áreas, serviços, indicarem o seu trabalho, que é um outro aditivo para fazer esse sistema de indicação funcionar de forma muito potencializada a seu favor, tá? Então, não, você não vai pedir para as pessoas te indicarem. E claro, eu quero lembrar aqui, vou lembrar sempre que possível, todos os vídeos, todas as aulas, em todos os momentos em que eu entro em contato com você através desses conteúdos, compartilhando conteúdos, independente da plataforma, eu não vou ensinar você a ser mentor, a ser professor, a fazer cursos, dar cursos, e nem criar qualquer outra coisa além de fazer atendimentos em consultório, em salas de atendimento, ou também totalmente digital, um consultório digital, uma sala de atendimento digital, para você, terapeuta, viver profissionalmente das terapias integrativas. É isso que eu ensino aqui. Então, essa estratégia funciona para isso. Não funciona para nenhuma outra coisa que você queira. Tudo que eu ensino é para terapeutas que querem viver profissionalmente de terapias integrativas, atendendo pessoas em consultórios presenciais ou digitais, ou os dois. E eu quero frisar também que quando eu falo terapias integrativas, também pode ser terapias holísticas, energéticas, espirituais, seja lá como você chama, não tem problema. Aqui eu estou trazendo esse termo porque é um termo muito mais alinhado com o que eu conheço e eu estudo profundamente nas políticas públicas, inclusive, que denominam como práticas integrativas. Então, terapias integrativas, eu uso esse termo por conta disso, tá? Então, é isso que eu ensino aqui no meu canal. Não estou ensinando você a fazer isso para atrair alunos para cursos, por exemplo, ou isso daqui vai te dar autoridade para você ser um mentor. Não é nada disso. Aqui eu estou te ensinando o jeito certo de fazer com que as pessoas, os seus clientes, indiquem os seus trabalhos para os seus atendimentos, indiquem pessoas para os seus atendimentos de forma natural e com atitudes e comportamentos que você tem que ter durante o teu atendimento ali com aquela pessoa, tá? Voltando aqui para o conteúdo, eu sei que você também pode pensar o seguinte, Murilo, as pessoas elas não acreditam muito nas terapias integrativas, não tem tanta gente assim que gosta de terapias integrativas, que acredita e que pagaria os valores que a gente cobra por aí, valores justos, né, para serem atendidas com essas práticas. Então, uma indicação não iria funcionar. Eu sei que isso pode passar pela sua cabeça em algum momento, até porque muitas alunas me trazem essa demanda também, mas saiba o seguinte, quando você pensa isso, é porque você está tentando vender a sua terapia para a pessoa errada. E aí vou deixar aqui no card também mais um vídeo, que é como atrair o cliente certo para os seus atendimentos. Porque sim, tem o cliente ideal, tem o cliente certo. Eu falo muito por aqui, né? O cliente ideal das terapias integrativas. E para isso você precisa se posicionar e vender para essa pessoa. Então, ó, essa daqui são as 3 principais queixas, as 3 principais barreiras que as pessoas colocam quando eu começo a falar de indicação na terapia integrativa, para atendimentos em terapia integrativa, e por isso que eu trouxe aqui, para que não tenha mais dúvidas, para que você não tenha mais desculpas e você arregace as mangas e eu vou fazer o que tenha que fazer, tá? Então não tem mais desculpas para isso, agora a gente vai para o próximo passo, que é de fato entender como se faz isso. Como eu tinha falado anteriormente, muito provavelmente quando você ouve esse tema de indicação, você já pensa logo que você vai ter que pedir para os seus clientes indicarem os seus serviços, os seus atendimentos para outras pessoas. Mas não é dessa forma que funciona e quando você faz dessa forma que eu acabei de falar, você afasta as clientes de você ao invés de aproximar essas clientes. E isso acontece porque inconscientemente você comunica escassez, mas mais do que isso, você sobrecarrega a sua cliente. Tudo de forma inconsciente. Por que que você sobrecarrega? Porque ela já pagou pelos seus atendimentos, ou seja, já houve uma troca, você entregou o atendimento e ela já entregou para você o valor que você pediu em troca. E quando termina uma sessão e ela elogia o seu atendimento, você pede para ela indicar você para outras pessoas, você está sobrecarregando ela com uma função a qual ela não estava esperando. E aí o que acontece? Você afasta essa cliente, ela sai dos seus atendimentos e procura uma outra
outra profissional, ela vai para a concorrência, para não ter que negar isso, ou para não ter que passar por esse desconforto novamente. Então, isso só afasta as suas clientes de você. Não faça esse tipo de coisa, não tenha esse tipo de conduta, porque isso pode estar te prejudicando ao invés de estar te ajudando. Quando eu falo em indicação, não tem nada a ver com isso. Isso daqui é o jeito mais errado que as pessoas têm de fazer esse sistema de indicação acontecer nos seus negócios e principalmente nas terapias integrativas, porque é tudo muito baseado na energia, na sensação, as pessoas sentem essas coisas. E principalmente quando a cliente sente que alguém está indicando por escassez, ela vai perceber isso e ela vai fugir de você. Isso tudo, óbvio, de maneira inconsciente. Quero te contar uma história. Eu moro aqui num condomínio sobre isso, né? Eu moro aqui num condomínio onde todo mundo oferece serviços no grupo do condomínio. Então, comida e serviços mesmo. E eu sempre comprava comida de uma moça. E eu me dei conta quando eu estava escrevendo aqui o roteiro desse vídeo que eu parei de comprar comidas dessa moça, justamente porque quando a gente comprava, ela pedia para ir no grupo do condomínio elogiar o produto dela. E aquilo dali ficou pesado, eu nunca elogiei, na verdade eu elogiei uma vez só, mas quando eu elogiei já me senti pesado. E quando eu comecei a escrever o roteiro desse vídeo, eu vi o quão inconsciente é. Às vezes a gente se afasta, deixa de consumir para não ter que fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de serviço, que na verdade já é um extra. A pessoa está demandando de você algo que você não esperava, que você não queria fazer, e você se sente sobrecarregado, e ao invés de dizer que não vai fazer isso, as pessoas naturalmente se afastam. Então, por isso que você não deve fazer isso, porque você pode estar se prejudicando caso você faça esse tipo de coisa. Então, qual é o jeito certo de fazer isso, né, nesse sistema de indicação? Então, eu quero que você separe aí papel e caneta e anote tudo que eu vou trazer para você, porque isso daqui é um conteúdo riquíssimo que vai ajudar você a crescer muito rapidamente dentro do mercado de terapias integrativas. Você precisa desenhar a jornada do usuário do seu negócio. E o que é esse usuário? Quem é esse usuário? O usuário é o seu cliente de terapias integrativas, e a jornada é o contato que ele tem com você desde o momento que ele começa a se interessar pelos seus serviços até o momento em que ele já não utiliza mais os seus serviços. Então essa é a jornada, o passo a passo que ele faz dentro do seu negócio. E por que isso daqui é importante e indispensável? Tem algo dentro dessa jornada que é mais importante ainda e que não tem a ver só com marketing, tem a ver com posicionamento e também com a sua capacidade profissional, que é o mais importante, é o núcleo disso. Mas a jornada faz parte do processo, é o que eu quero trazer para você. Por que essa jornada é indispensável, é necessária? Porque quando você conhece o cliente ideal das terapias integrativas, você percebe que ele tem alguns aspectos, algumas características, alguns comportamentos que faz com que ele fique ou não num serviço. E o que faz ele permanecer numa empresa onde presta serviços, que no caso somos nós, né? Nós somos empresas que prestamos serviços de atendimentos a pessoas com as terapias integrativas. E o que faz um cliente permanecer na nossa empresa? Justamente o fato de que ele tem essas características, o cliente ideal tem essas características, e a gente tem que levar elas em consideração. A primeira delas é: uma jornada de usuário bem desenhada vai fazer esse cliente se sentir especial, e esse cliente ele gosta disso. Ele não se importa muito com o preço, por isso que quando você baixa o preço para atrair clientes, não atrai. Ele se importa com a jornada do cliente, ele gosta de se sentir especial, visto, próximo de você, lembrado. Ele gosta daquelas empresas que a pessoa sabe o nome, sabe a história, conhece algumas pessoas da família. Isso naturalmente é uma característica dessa pessoa e naturalmente vai atrair essa pessoa. Então ele não gosta de se sentir só mais um ali no seu negócio, só mais um número. Ele gosta de se sentir especial. Mas ó, isso daqui não pode ser exagerado, isso daqui tem que ser algo comedido, porque quando se exagera para fazer com que a pessoa se sinta especial, também pode afastar a pessoa de você. Ou seja, com o tempo você vai entendendo o que seu cliente gosta e o que seu cliente não gosta nesse processo. Pode ser que alguns você perca nessa caminhada, mas é necessário fazer, tá? Com o tempo você vai fazendo, você vai sentindo, você vai percebendo. Muito do que a gente ensina, do que eu ensino, na verdade, nas terapias integrativas, exige muito esse tato, esse feeling, né? De estar com o seu cliente e percebendo aos poucos o que ele gosta, colocando em prática, tirando o que ele não gosta.
Então isso demanda tempo e por isso que pouquíssimas pessoas estão vivendo e crescendo no mercado de terapias integrativas, porque a grande maioria não quer fazer isso, a grande maioria quer fazer o básico e deu, e aí se não vem clientes, elas acabam desistindo e vão para outro nicho de mercado. Então demanda tempo, demanda esforço, demanda estudo, demanda tempo de sentar na cadeira e estudar esses clientes de verdade, que é a coisa mais importante do seu negócio, que é o seu cliente. É ele que vai pagar por novos atendimentos, vai indicar você para novas pessoas. Então, essa é a primeira etapa. A segunda é a seguinte: você vai perceber que o cliente ideal ele gosta de pessoas, prestadores de serviços que cuidam tudo nos detalhes. Então, ele começa a observar os detalhes de um atendimento, por exemplo, a demora do tempo de resposta, o quanto que você se posiciona, a forma com que você guarda segredo daquilo que ele compartilha com você, o que você compartilha nas suas redes sociais, se você também é uma pessoa ética, responsável, sigilosa, e você guarda tudo isso e não demonstra isso nas redes sociais, porque às vezes só o fato de eu contar a história de alguém e não dizer que eu estou contando a história de alguém que permitiu eu contar a história na íntegra, já pode despertar no inconsciente desse cliente que você não vai guardar as informações que ele compartilhou com você. Então, isso é detalhe, a pessoa percebe que você cuida de tudo nos detalhes. O terceiro item que se torna indispensável você fazer essa jornada do usuário é que então ele se sinta alguém de fato. O terceiro item que eu quero trazer aqui para justificar a importância de uma jornada do usuário muito bem desenhada no seu negócio é que justamente ele gosta de se sentir alguém especial. Para além de se sentir alguém especial, é alguém importante, alguém visto. Então ele gosta de que você sabe quem é ele, a história dele, o contexto familiar dele, que você demonstre isso nos mínimos detalhes também. Então vocês vão ver que essas justificativas que eu estou trazendo, uma está conectada à outra, mas traz o embasamento do porquê que esse cliente gosta dessa jornada e por que é importante você compartilhar essa jornada, fazer essa jornada aí no seu negócio, para que você atraia mais e mais clientes para os seus atendimentos. Ele também gosta de saber que na sua empresa, no seu negócio, ele é visto, ele é lembrado, ele é reconhecido. Então, no aniversário dele, você manda feliz aniversário e algumas datas alternativas você lembra dele, em momentos específicos você lembra dele. Por exemplo, algo que eu fazia muito, eu digo fazia porque a minha agenda está fechada de atendimento no momento, mas era eu estar passeando no shopping, eu vi um livro, eu mando a foto desse livro, por exemplo, para ele, porque me lembrou esse cliente, porque tem a ver com algo que a gente trocou ali no atendimento e tal. Então ele gosta de ser lembrado, ele gosta de ser visto por você e saber que você lembra dele também. Você não é só um profissional que está ali cuidando de alguém e esse alguém é só mais um número. Não, ele gosta de saber que você olha para ele dessa forma. E a quinta e última justificativa do porquê é indispensável você trazer essa jornada do usuário muito bem desenhada aí no seu negócio é porque dentro do inconsciente desses clientes existem alguns comportamentos e atitudes que eles já esperam de profissionais que atuam com as terapias integrativas. E aí, se você não tem esses comportamentos e atitudes, eles também acabam que não vão fazer a sua indicação, porque esse é o objetivo do vídeo, fazer com que essas pessoas indiquem você. E então eu vou trazer isso em um outro vídeo, vou até deixar aqui no card, que é o porquê que você não tem clientes, esses clientes não vêm até você, você está com a agenda vazia nas terapias integrativas, porque justamente essas pessoas têm ali dentro do inconsciente algumas características, atitudes e comportamentos que elas esperam, e caso você não tenha esses comportamentos e atitudes, você não vai conectar com essas pessoas e vai fazer com que essas pessoas se afastem de você, se afastem dos seus serviços e dos seus atendimentos. Ainda que você seja uma profissional magnífica, sensacional, tenha resultados maravilhosos. Isso daqui são características que essas pessoas já esperam naturalmente desses profissionais. E pode ser que você pense, né, tá, onde que eu posso estudar esse cliente ideal? Onde que tem esse tipo de conteúdo? Primeiro eu quero dizer que você nem precisa se preocupar em procurar esse tipo de conteúdo, porque tudo que eu ensino aqui já é baseado no perfil de consumo, no comportamento de consumo do cliente ideal das terapias integrativas. E tudo que eu ensino, tudo que eu falo, esse conteúdo está de forma tão diluída que você nem percebe que está fazendo isso, está estudando isso.
E se você fosse procurar, você também iria achar muito difícil encontrar material específico disso, porque não tem lá um material escrito perfil de consumo do cliente ideal das terapias integrativas. Você tem que associar uma série de materiais e isso ia levar horas do seu dia e você não tem a intenção de se tornar especialista em marketing, branding, comportamento de consumo, vendas. Não é essa a sua estratégia. Você quer se tornar especialista no seu negócio de terapias integrativas e é isso que você precisa de dedicação, é esse tempo que você precisa de dedicação para esse tipo de conteúdo e não esse que eu estou trazendo aqui. Então não se preocupe com isso. E por mais que você queira fazer algo diferente, tem que sempre pensar nesse cliente ideal. Não adianta querer fazer qualquer outra coisa se você não está pensando no comportamento de consumo e nesse cliente ideal. Seu cliente ideal é a pessoa mais importante do seu negócio e não importa o que você faça, se você for fazer, sei lá, uma Black Friday, uma promoção, uma semana de liquidação aí dos seus produtos, qualquer coisa que você vá fazer relacionada à terapia integrativa, reduzir o preço, fazer 2 pessoas pagam por uma, qualquer coisa, se você não olha para o cliente ideal, não vai funcionar. E eu nem estou sendo pessimista aqui, eu estou sendo bem realista, na verdade. É baseado nesse conteúdo aqui. Meus alunos, quando eles começam a colocar em prática aquilo que eu ensino verdadeiramente, eles têm resultados justamente porque eles olham para o cliente ideal das terapias integrativas. E se você não olha, não vai adiantar de nada. Então, não se preocupa em querer estudar esse tipo de conteúdo. Isso daqui eu mastigo e eu trago para você aqui através dos conteúdos aqui no meu canal e em outras redes sociais. É só você consumir que você já vai estar por dentro do que o cliente ideal gosta e valoriza de um prestador de serviço. Mas vamos lá então, como fazer essa jornada do usuário, né? Primeiro de tudo, você vai listar, fazer uma lista de todos os pontos de contato que você vai ter com o seu cliente e futuro cliente. E aí você já pode pensar como que começa esse ponto de contato, né? O primeiro ponto de contato é essa pessoa mandando uma mensagem para você, querendo saber mais informações dos seus atendimentos. Geralmente no Instagram ou no WhatsApp, e aí você já precisa começar a desenhar isso. Por exemplo, a pessoa te manda uma mensagem, como que você vai responder? Você precisa ter isso desenhado para fazer a mesma coisa com todo mundo. Porque se você faz de um jeito e com outro de outro jeito, você nunca vai ter dados suficientes para saber onde você está errando e você vai sempre tratar as pessoas de maneira diferente, o que não é legal para um profissional de terapias integrativas. Você tem que tratar todo mundo igual para que quando essas pessoas, você tem que pensar isso, essas pessoas vão se reunir em algum momento, elas saibam que elas são tratadas de maneira igual. Imagina você participar de um evento do seu terapeuta e todo mundo está ali se conversando e as pessoas começam a perceber que uma paga um valor, outra paga outro valor, tu paga mais caro que todo mundo, você ia ficar chateado com isso. Então você tem que fazer a mesma jornada do usuário para todos os profissionais, na verdade, a mesma jornada do usuário para todos os seus clientes de maneira igual. Por isso que se desenha essa jornada também, para você se diferenciar, fazer a mesma coisa com todos os seus clientes, se diferenciar, que eu digo, de outros profissionais, né? Fazer a mesma coisa com todos os clientes e para você não ficar gastando energia do que você precisa fazer agora, caso você, sei lá, entrou alguém em contato. O que que eu faço agora? Você já sabe o que fazer, porque você já tem isso desenhado. E caso você não tenha desenhado como entrar em contato na primeira mensagem que a pessoa manda para você, vou deixar também mais um vídeo aqui no card, que é para você saber como responder as mensagens que as pessoas entram em contato com você. É um protocolo de conexão e venda no seu direct ou no seu WhatsApp, de forma que vá converter esse cliente para você e não vá afastar ele de você. Geralmente as pessoas elas mandam mensagem já perguntando preço, né? E as pessoas não sabem o que fazer, os terapeutas não sabem o que fazer. Então você tem que ter isso desenhado. Nesse vídeo eu vou ensinar você, mas aqui eu estou desenhando então com você a sua jornada e começa por essa primeira etapa. Supondo que essa cliente ela vai agendar com você, então ela aceita agendar com você, ela entrou em contato, você já tem ali o desenho de como fazer e ela resolveu então agendar com você. A segunda etapa então é o agendamento. Você precisa ter muito claro como que se dá o seu agendamento, por qual plataforma, quais horários você tem disponível. Você precisa fazer gestão de agenda. Se você não faz gestão de agenda, muito provavelmente você também está inconscientemente comunicando que está super disponível. Você não pode estar super disponível. Muitos terapeutas falam, quando você quer agendar, qualquer horário eu tenho livre aqui amanhã, depois de amanhã. Não, não é assim que se fala. Porque você também já passa uma mensagem ali,
caso você faça dessa forma. E essa mensagem muito provavelmente é de também escassez, falta de clientes, e essa pessoa tende a não marcar com você justamente por uma bobeira. Você precisa fazer gestão de agenda. Você não vai mentir, você só vai fazer uma gestão de agenda do seu dia a dia de atendimentos. A outra etapa é: a pessoa pode naquele dia, você compartilhou ali, fez gestão de agenda, você vai então para a etapa de pagamento para confirmar a agenda. Então, você vai cobrar dessa pessoa o seu atendimento. E quando você cobra dessa pessoa o seu atendimento, você vai então poder fazer ali, desenhar ali nessa etapa de pagamento, por onde que você cobra, quais são as parcelas que ela pode fazer, se tem outros formatos de pagamento além de cartão de crédito e dinheiro. Você vai apresentar para ela ali esses processos alternativos de pagamento, como se faz, orientar ela, mas você precisa ter desenhado isso na sua jornada do cliente. Então, ó, primeiro contato, agendamento, pagamento. Em seguida do pagamento, você vai então compartilhar com essa pessoa um contrato de prestação de serviços. E esse contrato de prestação de serviços, você vai então compartilhar com ela um contrato para que ela assine. Então, você tem que já ter pronto esse contrato de prestação de serviços. Você vai ter, então, ó, caso você não tenha documentos aí de terapias integrativas, documentos jurídicos que você precisa para poder viver profissionalmente das terapias integrativas de forma ética e segura, principalmente, para se proteger juridicamente, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, que tem ali um pack de documentos que eu fiz para terapeutas integrativas viverem profissionalmente das terapias integrativas, mas também protegidas juridicamente, para que você possa exercer aí a nossa profissão de forma ética, legal, tendo todos os contratos na mão, todos os procedimentos operacionais padrão, tem todos os documentos que você precisa, tá? Então é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Mas mais do que isso, então você precisa compartilhar esse contrato com essa pessoa. Além de compartilhar esse contrato, você vai ter que fazer a etapa, então, da confirmação. Então, ó, entrou em contato, contato inicial, agendamento, pagamento, contrato, depois do contrato, confirmação. Então, como que você faz a confirmação? Qual é a mensagem que você manda? Você passa alguma orientação? Como que você faz essas orientações? Lembra, esse cliente gosta de perceber que você cuida de tudo nos detalhes. Caso você fique passando orientações no seu WhatsApp, por exemplo, você vai mandar uma mensagem ali inconsciente de desleixo. Então já tem um arquivo de PDF bonitinho, mandando todas as orientações para os seus clientes, que você vai comunicar outra coisa totalmente diferente para cada um dos seus clientes, que é cuidado, zelo, uma percepção de valor aumentada, diferente do que ficar mandando ali na mensagem, ó, dia tal, é sua consulta, confirmado, as orientações estão aqui. É dia tal, não beba água, faça isso, faça aquilo, sei lá, qualquer orientação que tenha aí relacionada à sua técnica terapêutica, tá bom? Além de confirmação, como que é o seu atendimento? Quero destacar aqui que essa etapa de jornada do cliente, quando se fala de atendimento, é a parte mais importante. Se você não faz isso daqui que eu vou falar agora, todo o resto pode jogar no lixo e não precisa nem fazer, porque eles se complementam, mas essa daqui é a parte mais importante. Porque se você faz tudo certinho, chega no meio, no atendimento, você só vai lá e aplica a técnica que a pessoa contratou, ela não volta, ela não te indica, ela não valoriza profissionais assim. Então, o que elas valorizam? Elas valorizam o que eu chamo de terapias integrativas avançadas. É um conjunto de comportamentos e atitudes que você tem que ter durante o atendimento, e não só durante o atendimento, mas principalmente ali, que é o momento que você tem de contato com sua cliente, o seu cliente, e de demonstrar tudo isso que eu vou trazer aqui. É nesse contato, nesse vínculo que você cria, nessa situação, nesse momento de conexão com o seu cliente, que você tem que apresentar o que eu vou mostrar aqui para você. Primeiro de tudo, acolher. Você precisa acolher essa pessoa. A grande maioria das pessoas que buscam terapia integrativa, elas estão buscando terapia integrativa porque elas não se sentiram acolhidas em outros serviços com outros tipos de profissionais. E não vou citar aqui porque não é interessante para nós. Mas elas não se sentiram acolhidas, elas vão buscar o nosso serviço. E aí ali você precisa acolher essa pessoa. Acolher
escutar essa pessoa, ter uma escuta ativa e qualificada, para que ela saiba que você está escutando ela sem julgar ela, cuidar com as expressões faciais, cuidar com a forma com que você recebe tudo que ela está falando para você, sem julgamento. Você está ali para acolher, para escutar e para orientar essa pessoa. Você também está ali para criar um vínculo de confiança com ela. Então, nesse momento que ela vai se sentir segura e confiante, caso ela perceba que você faz uma anamnese muito bem feita, muito bem estruturada, e que você conduza isso a partir de um olhar amplo para ela e não só olhando ali para a questão que ela está trazendo. Ela tem que perceber, no fim das contas, que você faz o que a nossa profissão deve fazer de fato, é olhar as pessoas como um todo. Isso daqui é super importante, porque às vezes você traz ali uma conduta para um cliente seu de terapia integrativa. Vou aplicar aqui um reiki. Mas por que está aplicando esse reiki? Por que esse reiki foi escolhido e não foi escolhida outra técnica? Isso tudo tem que ser dito para o seu cliente e isso vai compor esse hall de atitudes e comportamentos que você precisa ter com essa cliente que você não teve até então. Então você vai fortalecer aqui a sua capacidade clínica, a sua autoridade, fazendo uma escolha da conduta terapêutica adequada para o caso e vai demonstrar isso, falando isso para o seu cliente. Então você vai dizer, estou escolhendo essa técnica porque ela serve para isso e para aquilo, e depois a gente vai avaliar ao final da técnica como que você está se sentindo, enfim. Então você tem que ter essa conduta aqui também, mostrar para ela que você tem uma capacidade clínica, crítica, diante daquela demanda que ela trouxe, porque não adianta ela trazer uma demanda e você não fazer nada com aquilo. Você precisa ter um manejo adequado daquela demanda que ela traz para você durante o atendimento. Aqui você também tem a oportunidade de demonstrar ética e responsabilidade com aquilo que ela traz e principalmente não dar juízo de valor para as coisas que elas estão falando ali naquele momento. A pessoa está te falando algo, né? E você não vai ter uma expressão de julgamento ou de juízo de valor sobre aquilo, ou atribuir um valor que aquilo é certo ou é errado. Ela quer ser acolhida, ela quer ser ouvida e ela quer trabalhar aquilo com você. E se ela está ali é porque ela quer confiar em você. Ela talvez não confie ainda, mas ela quer confiar em você. E você tendo esse tipo de comportamento, você facilita esse vínculo de confiança com a sua cliente, com o seu cliente. É aqui nesse momento também que você vai evidenciar a sua capacidade de resolutividade. Então você vai mostrar que você é resolutivo de fato ao adotar uma conduta que vai resolver o problema da pessoa e não se restringir só a essa conduta escolhida no atendimento. Você pode fazer uma prescrição para que ela leve para casa de cuidados, autocuidado e de exercícios que ela pode fazer para melhorar ainda mais aquilo que ela demandou para você no atendimento. Então esse é o momento específico para você fazer isso. E também reforça aqui, reforçar a sua conduta de integralidade. Você vai olhar para essa pessoa como um ser integral e nunca só para a questão que ela traz para você. Então você vai trabalhar essa pessoa como um todo. Por exemplo, ela está dizendo para você que ela está com problema no trabalho. E você começa a trabalhar o sono dela associado àquela demanda que ela trouxe no atendimento. E você percebeu que ela estava ansiosa, aplicou um reiki. Mas junto disso você vai trabalhar o sono dessa cliente. Ou seja, o que ela entende ali? Você está trabalhando ela como um ser integral e isso ela valoriza muito em você. Claro que não se encerram aqui essas condutas, esses comportamentos e atitudes, mas esses são os principais e eu diria que esse é o núcleo dessa jornada do usuário. Se você faz isso, você está respondendo muitas das expectativas que ela tem sobre você e que ela passa a confiar em você de maneira muito mais rápida e fácil. Então, isso é algo muito real quando se trata de terapia integrativa. Eles valorizam isso, eles querem isso, e se caso você não faz isso, você pode investir milhões de reais em marketing, que você não vai conseguir crescer, porque vai ficar insustentável. Você vai ter que estar sempre captando pessoas novas, porque as que entram em contato com você não vão perceber esses comportamentos e atitudes em você e vão se afastar, e além de tudo, nem vão indicar você para outras pessoas. Você pode investir muito, mas não vai ser sustentável a longo prazo. E quando a gente fala de prestação de serviço, o crescimento é a médio e longo prazo. Tudo que prometem para você de forma rápida, mágicas que não existem, as pessoas estão mentindo, isso não existe na terapia integrativa. Leva um pouco de tempo, mas você pode acelerar esse seu crescimento utilizando tudo que eu estou falando aqui, principalmente nessa aula sobre jornada do usuário nos seus atendimentos. A próxima etapa, então, é o atendimento, o pós-atendimento. Então, você fez o atendimento, você vai para o pós-atendimento. No pós-atendimento, como se dá a sua relação com esse cliente? Como que é a sua relação com esse cliente? Você não pode encerrar aqui a sua
sua relação com ele. Muito pelo contrário, ele gosta de relacionamento, ele espera isso de um profissional bom. Então aqui você vai fazer um relacionamento com esse cliente. Como que você vai se relacionar com esse cliente? Se você não sabe como fazer isso, também vou deixar um vídeo aqui no card sobre os 3 passos, as 3 estratégias que você pode utilizar no relacionamento com o seu cliente após o atendimento, para que ele saiba que você se interessa por ele, você se importa com ele, você se relaciona mesmo depois do atendimento. E eu vou ensinar essas 3 estratégias nesse vídeo. Na verdade, eu ensinei essas 3 estratégias. De forma que você se diferencie de todos os outros profissionais, você não fique fazendo as mesmas coisas que todo mundo faz. É só clicar depois que acabar essa aula aqui. Aliás, tudo que eu estou indicando aqui nessa aula é para você assistir depois, não é para você assistir agora, tá? Então, essa é a jornada do usuário que você precisa desenhar aí no seu negócio. O que você vai fazer agora? Você vai sentar a bunda na cadeira e você vai desenhar a jornada do usuário do seu negócio. Você vai fazer todo esse passo a passo e, principalmente, a todo momento se perguntar de que forma eu preciso me diferenciar dos demais. Mas lembra dos demais terapeutas, né? Mas lembra de uma coisa. O seu cliente ideal de terapias integrativas, ele também não gosta de nada exagerado. Então, seja comedida, vá colocando em prática aos poucos e aos poucos também vai percebendo o que se encaixa, o que não se encaixa, o que eles gostam, o que eles não gostam, para que você possa de fato crescer e não só colocar ali um monte de coisa na sua jornada do usuário e vai te sobrecarregar, vai afastar esse cliente de você. O cliente ideal de terapia integrativa, ele é um pouco sensível a essas coisas porque é no mínimo detalhe que ele percebe se ele vai ficar ou se ele não vai ficar. E se você não percebe isso no seu negócio, pode ser que isso te prejudique, você não faça uma reavaliação, você não vai saber onde você está errando. Então, primeiro construa a sua jornada do usuário, seguindo esse passo a passo que eu trouxe para você, e aí começa a colocar em prática, operacionalizar isso, para que você possa ver a mágica acontecer aí no seu negócio. Porque o cliente que passa por essas etapas aqui de uma jornada de usuário muito bem desenhada, com toda certeza ele vai indicar o seu trabalho para você. O seu trabalho, na verdade, para outras pessoas. Ele vai indicar porque ele se sentiu especial, visto, pertencente, valorizado. Tudo isso que ele valoriza, ele se sentiu. Então, é só você colocar isso em operacionalização que a mágica vai acontecer. Tem um dado aí do marketing que fala que uma pessoa, quando gosta do seu trabalho, ela indica até para 6 pessoas, e quando ela não gosta, ela fala mal para até 14 pessoas, ou seja, mais do que o dobro. Então, perceba que isso é algo que você precisa sim sentar, pensar, desenhar para fazer acontecer aí no seu negócio. Fazer isso daqui transformou o meu negócio de terapias integrativas, ele encheu a agenda, as pessoas elas esperavam por cada uma das etapas, a gente compartilhava as etapas nas redes sociais, então as pessoas queriam vivenciar aquelas etapas, elas desejavam o que a gente estava mostrando ali, e transformou a forma com que a gente oferecia os serviços também nas terapias integrativas. Então não adianta você querer fazer o melhor post, o melhor conteúdo, um perfil que vá gerar engajamento, se você não faz o que tem que ser feito, que é esse básico aqui. Isso daqui é a raiz de todo o negócio. Se você não faz isso daqui, não adianta, a pessoa não fica, não te indica, não valoriza, se afasta. Então você precisa olhar para isso, para que o seu cliente ele permaneça e não só permaneça. Indique seus atendimentos para muito mais pessoas. Não tem nada a ver com preço, não tem nada a ver com promoção, na verdade tem a ver com valor, é o valor que ele percebe que está sendo entregue para ele e é um valor que ele já espera que entregue para ele quando ele entra em contato com serviços de terapias integrativas. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se ele fez sentido para você, dê o like, compartilhe com mais terapeutas que estão precisando aí crescer, alavancar o seu negócio, principalmente seus colegas aí, amigos, e a gente se encontra então no nosso próximo vídeo aqui no meu canal.